Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje eu quero trabalhar aqui com vocês a questão de um relacionamento tóxico. O que caracteriza um relacionamento tóxico e quais são as consequências de você ter vivido numa relação tóxica. Bom, primeiro que uma relação emocionalmente tóxica é aquela onde um indivíduo se sobrepõe ao outro. Um indivíduo começa a ser a parte dominante dentro da relação e o outro aceita ser dominado, se sujeita àquilo, porque ele acredita que não pode fazer nada, né, diante dessa situação. Ele não pode fazer nada diante dessa insubordinação que ele está se colocando. Por quê? Porque ele já acredita estar numa situação de inferioridade. Então, muitas vezes, a relação tóxica, ela começa a ganhar corpo, por quê? Porque eu já tenho uma pessoa com baixa autoestima. Então, eu já tenho uma pessoa que já se sente inferiorizado de certa maneira. Então, aí, eu tenho o ambiente propício para que o outro, que já é tóxico, porque o outro já é tóxico, porque você pode ser uma pessoa que tem baixa autoestima, mas se você estiver convivendo com uma pessoa não tóxica, muito provavelmente o relacionamento não vai ser tóxico, apesar de você ter baixa autoestima. Agora, se você tem baixa autoestima e aí você começa a se relacionar com uma pessoa que já é tóxica, aí é a hora que entra então nessa definição aqui da relação tóxica. Esta pessoa que já é tóxica, por si só, ela já vai querer se sobrepor. Ela quer ser o dominador. E você, por já ter a baixa autoestima, então essa sensaçãozinha, e essa sensaçãozinha não, né? Porque em alguns é uma sensação zona de inferioridade. Então, você se coloca na posição, então você já se coloca nessa situação de subordinação, onde você se sujeita a isso. Por quê? Porque você acredita que você não pode fazer nada diante disso. Porque você é inferior mesmo. Então, eu aceito essa dominação. É como se tá tudo certo, tá tudo dentro. A outra pessoa tem que ser dominante mesmo, porque eu sou fraco. E aí vem os mandos e desmandos que toda essa relação de dominação ela traz. O foco aqui é mais nas consequências. Então não vou falar tanto das características de uma relação tóxica, mas sim as consequências. Então, feita essa explanação inicial, onde acontece então essa dominação, aí depois a gente vai ver todos os aspectos de uma relação abusiva, onde então esse que domina, ele humilha, ele reforça a sensação do outro de inferioridade, porque, como eu disse, o outro já tem baixa autoestima, já se sente inferior. E essa pessoa que é tóxica, ela vai reforçando cada vez mais isto. Vai reforçando que se você não estivesse com esta pessoa, você não estaria com ninguém. Essa pessoa vai reforçando isso dentro de você. Que ele é como se ele estivesse fazendo um favor por estar com você. É como se você tivesse que se sentir agradecido por estar diante desta pessoa e por ela te conceder o privilégio dela estar com você. Que se não fosse ela fazer isso, ninguém iria te querer. Então só vai reforçando essa inferioridade em você. Isso é tóxico demais. É onde vem também a manipulação. A pessoa te manipula, a pessoa, ainda que ela esteja errada, ela inverte facilmente o negócio a ponto de você se sentir a pessoa errada, a ponto de você pedir desculpa. A pessoa errou, a pessoa foi, nossa, escrotíssima. E é você ainda que, por causa dessa inferioridade que vai sendo reforçada cada vez mais, como você tem medo de perder a pessoa, o simples fato dela falar, porque você também, porque você... Ela só dá uma invertidinha na coisa, você já está lá pedindo desculpa. Então vira uma bola de neve, onde o outro domina cada vez mais, cresce cada vez mais e você se inferioriza cada vez mais, se deixa cada vez mais. Então, vai se enfiando cada vez mais na toxicidade dessa relação.
E claro, né, além da pessoa tóxica querer te humilhar, te ridicularizar, te rebaixar, fazer com que você se sinta sempre errada, culpada. Ou seja, é um ataque psicológico, né? Então você está errada, você está culpada, você é louca, você é histérica, você é paranoica. Ninguém vai te aguentar como eu te aguento. E lógico, né? Aí vai também para violência física, para violência ambiental. Sabe o que é violência ambiental? É quando a pessoa não agride você, mas começa a quebrar coisas no ambiente, joga prato, chuta cadeira, enfim, são ações agressivas ali no ambiente. Os comportamentos controladores, ciumentos e, claro, né, gente, tem até a violência sexual, onde o parceiro acaba forçando você a fazer uma coisa que você não queria, mas você acaba fazendo por estar nessa subordinação, se sujeitando aos mandos e desmandos, então acaba fazendo porque você está dentro dessa dinâmica, né, onde ele se coloca acima e você de fato se coloca abaixo. Então, ainda que você não gostaria de estar fazendo aquilo, você faz. E aí, claro, né, as consequências de uma relação tóxica, sentimento de culpa. Então, ainda que a relação tenha acabado, tenha terminado, e por vezes foi o próprio abusador que terminou a relação, aí você tem o sentimento de culpa, parece que então a culpa foi sua pela relação ter terminado, como se você não tivesse sido suficiente. Uma outra consequência gritante de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, é a baixa autoestima. Então, eu me sinto um lixo, eu me sinto lá embaixo, eu considero que eu não tenho valor algum. Uma outra sensação, uma outra consequência é medo, sensação de desamparo, de vergonha. Muitas vezes a pessoa se sente envergonhada. A pessoa que saiu de uma relação abusiva, ela sente vergonha. Sente vergonha muitas vezes porque ela continua se enxergando inferiorizada, então parece que ela se sente um ser desprezível. Então ela sente vergonha de estar diante dos outros ou sente vergonha do que os outros percebam ao que ela se sujeitou. Isso traz também um isolamento social, a pessoa vai se isolando, o que pode gerar também apatia, ou seja, a pessoa fica apática às coisas, parece que tanto fez, tanto faz, se aconteceu, se não aconteceu, tipo, parece que dane-se, parece que eu ligo o piloto automático, vou fazendo as coisas por fazer, parece que perde o gosto pela vida. Se fez, fez, se não fez também não tem importância, se conhecia alguém, se não conhecia alguém, não ligo, não quero, não me importo. Óbvio que aqui a gente tem que abrir um parênteses. Quando você sai de um relacionamento e você passou por situações, alguns perrengues naquela relação, é óbvio que quando você sai dela, é normal você não se interessar por alguém. É normal você estar, né, durante um período você tá ali com você. Normalíssimo. E outra coisa, talvez você tenha passado por esse período onde você esteve com você, foi reorganizando as coisas dentro de você, e você saiu desse período e agora chegou à conclusão que não quer mais se relacionar. Não porque está traumatizada, não, mas porque não quer. Você quer continuar muito bem com você. Se depois você vai mudar de ideia, aí é outra história. Mas agora, nesse momento, estou bem, me reorganizei, estou legal, mas não quero me relacionar. Não estou afim. Então não é por trauma, é por uma decisão livre e consciente sua. Claro, né? Tudo isso também traz como consequência muitas vezes a ansiedade. Essa ansiedade pode trazer crises de pânico, porque essa ansiedade pode ser muitas vezes descontrolada. Pode trazer também depressão. A pessoa começa a ficar deprimida. Ó. Aí, você está vendo que às vezes uma coisa está conectada à outra. Às vezes a depressão está conectada a essa apatia. Tanto fez, tanto faz. Então eu vou ficando uma pessoa deprimida. A ansiedade, por sua vez, pode estar ligada àquela característica que eu falei do medo.
Então, o medo do que vai acontecer, o que está por vir, será que vai ser sempre assim? Será que as pessoas estão me enxergando desse jeito? Porque eu me sinto inferiorizado. Como que estão me vendo? Então, parece que eu tenho que estar... Por isso que eu começo a me isolar, entende? E fico na expectativa de que o que será que vai acontecer? Será que eu vou melhorar? E isso traz ansiedade e eu acho que eu vou piorar e aí pode trazer a crise de pânico. Pode trazer desordens do tipo obsessivo-compulsivo, que são também os toques, né? Transtorno obsessivo-compulsivo. Então a pessoa pode desenvolver toques. Então ela fica e tem mania de limpeza, ela começa a limpar a casa a todo instante, a todo momento. Isso pode fazer também com que a pessoa comece a ter abuso de substâncias, seja álcool, sejam drogas, seja calmantes, ansiolíticos. Ou seja, quanta coisa. Por isso que o caminho do autoconhecimento é um caminho para a resolução desses conflitos internos, de situações que ficaram não resolvidas. A gente tem que começar a organizar a nossa casa. Às vezes veio essa pessoa, eu já tinha uma baixa autoestima, me envolvi com essa pessoa que já era tóxica e bagunçou toda a minha vida. E aí então eu tenho que procurar uma ajuda profissional para começar a colocar a casa em ordem, organizar as coisas, entender que a culpa não é minha, entender que eu também preciso me perdoar, eu preciso começar a me encontrar. Né? Eu já saí de uma situação onde a pessoa me destratava, me humilhava, me colocava para baixo. E agora eu vou fazer isso comigo? Eu vou me autoflagelar? Eu vou ficar me condenando por que eu me permiti viver esse tipo de relacionamento? Por que eu permiti isso? E outra coisa, vou ficar projetando agora isso em relações futuras. Então, me amedronto, me fecho, sabe? Me fecho para a vida. Por isso que tem que ser algo que tem que ser muito bem visto, muito bem olhado e muitas vezes eu vou precisar sim de uma ajuda profissional para poder me libertar disso, porque senão eu começo a me afundar. Então eu saio de uma relação tóxica, saí de uma situação tóxica, mas ainda fico com os efeitos disso. E aí eu posso me afundar nisso aqui. Então é necessário entender que a relação foi tóxica e agora me livrar dos efeitos que essa relação acabou produzindo em mim. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição, né, deste vídeo tem as informações aí da gravação privada, tem várias modalidades de gravação privada, tem os pacotes de atendimento online, as informações estão todas aqui na descrição do vídeo. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.